Maravilha! Glória a Deus! Oi, gente! Voltamos, não é isso? Olha, já cheguei, gente, já estou aqui, ó, em Jundiaí e ela também está em Nanuque. Maravilha! Amados queridos, nesse momento, é, nós estamos aqui hoje, 2 de maio de 2023, programa Falando de Jesus, uma história de amor, com a nossa querida cantora abençoada Rose para Campos. É bênção de Deus, Brasil. Então vamos falar com essa menina abençoada. Alô? Alô? A paz do Senhor Jesus, tudo Alô? bem, minha irmã? A paz, minha amada, tudo bem, graças a Deus. Que maravilha estar falando contigo nesta noite. Cantora Rose para Campos. De onde você está nos abençoando? De Jundiaí, cidade de Jundiaí. Jundiaí, estado de São Paulo, não é isso? Isso, estado de São Paulo, Jundiaí. Que alegria! Menina cantora abençoada, Rose para Campos, é uma alegria tê-la conosco nesta noite abençoada. Desde já agradecemos a ti por ter aceitado o nosso humilde convite para esse bate-papo abençoado, falando de Jesus, uma história de amor. Portanto, menina abençoada, nesse momento você está participando do programa Falando de Jesus, uma história de amor, e gostaríamos muito de conhecer a linda história de amor que a cantora, a menina Rose, tem com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica à vontade e conta para nós. E conta para nós também, amada, como está o tempo aí na sua cidade. Fica à vontade, você está em casa. O tempo, a paz do Senhor a todos, né? A todos que estão nos ouvindo, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um. Tá bem friozinho aqui em Jundiaí, viu? Uma noite gostosa, boa para comer sopa, né? É, Deus tem abençoado, viu? E amém. sobre a história, essa história de amor, eu fui criada num lar evangélico, né? A minha mãe, a história de amor toda é da minha mãe, né? Que se eu sou o que eu sou, eu agradeço a vida dela, né? Que tudo começou através da vida dela, né? Que ela saiu daí de Minas, né? Muito criança, com 16 anos, veio para o estado de São Paulo, né? Até então ninguém conhecia Jesus aí em Minas, da família dela, né? E ela foi uma pioneira, né? Uma missionária pioneira. E se eu estou aqui nessa história de amor, eu agradeço a ela, né? Ela faleceu em 2018, mas deixou esse legado, né? E Uhum. qual a gente está procurando seguir esse grande legado que ela deixou de falar do amor de Cristo, que é falar da palavra, né? Esse é o legado que ela deixou para a família, né? E eu estou muito feliz de estar nessa noite falando um pouquinho, né? Do legado que ela deixou, que é de amar Jesus acima de todas as coisas, que é de amar, adorar, né? Louvar esse Deus tão poderoso, esse Deus que de milagres, né? Deus que, meu Deus, de milagres. Eu sou muito grata pela vida de vocês, né? Primeiramente a Deus, a vida de vocês, da minha mãe, né? Que tudo eu devo, né? Primeiramente a Deus e a ela, né? Que tudo foi ela que me Uhum. ensinou, né? Tudo foi ela que me ensinou. Glória a Deus! E como se chamava a sua saudosa mamãe, uma pioneira, uma guerreira que abraçou o ministério de missões, levando a palavra de Deus a corações que muitas vezes endurecidos, não é isso, minha irmã? Como ela se chamava? Sim, ela chamava Maria Tomé. Maria Ela Tomé. aceitou Maria Tomé, chegou em Jundiaí, né, muito criança, aquela saiu de Minas, né, para vir para cá, numa situação difícil, fugir, naquela época era muito difícil, né, eles fugiam para casar, antigamente, né, muitos anos atrás, né, e ela não Uhum. conhecia a palavra de Deus, não conhecia, aí ela veio para Jundiaí, ela aceitou Jesus aqui em Jundiaí, né, com 17 anos ela aceitou Jesus e morreu no Evangelho, com 75 anos, louvando e agradecendo o nome do Senhor. E através da vida dela, né, que a família dela aí em Minas, né, de Soledade, São Lourenço, né,
que ela orou muito pela família dela, e hoje temos aí em estado de Minas Gerais pastores, né, missionários, né, presbíteros, tudo através da vida dela, tudo foi através da vida dela. E aqui em Jundiaí também, ela foi pioneira aqui, né, e aceitou Jesus muito nova, né, abriu mão das coisas do mundo muito cedo, muito nova mesmo, muito nova. E meu pai não era evangélico, né, ela teve que passar por isso, que meu pai, ele nunca aceitou, né? Ela servia a Deus, né? Então ela passou um processo muito difícil para ser serva de Deus. E ela nunca abriu mão do chamado dela. Mesmo ele querendo ou não, ela continuou ali, firme, guerreando, né? Foi muito difícil. E foi Deus que deu, sei lá, eu fico pensando, que mulher, que hoje em dia não se tem mulher mais assim, né? Não se tem mulher mais assim, né? É difícil mulheres que busca Deus, né? Que enfrenta batalhas, né? Que ora, que busca, né? E quando você tem um marido que não é o provedor, ela era a provedora, ela que nos criou, né? Nós éramos em 7 irmãos, morreu 2, né? E ela continuou ali, mesmo com a perca dos 2 irmãos nossos, ela continuou firme e forte, não negou o nome do Senhor, né? E quando eu comecei a compor, foi através da vida dela, né? Foi através da vida dela, que ela não sabia ler, ela não sabia escrever, né? Mas ela pregava, Deus dava ela como nunca na palavra, ela decorou de Gênesis Apocalipse, o Espírito Santo de Deus na vida dela mesma, e ela pregava tremendamente, onde era chamada, ela ia, pregava, ela orava. Nossa, Deus usava ela em cura, uma profeta do Senhor, assim, que ajudou também a fundar ministério, né, Assembleia de Deus aqui em Jundiaí, ali no bairro, aqui em Jundiaí, no Jardim América, aqui das Videiras, né, mulher de oração, do círculo de oração. Então, tudo que eu tenho, que eu aprendi, meu aprendizado, foi tudo através da vida dela, né, como ser uma serva do Senhor, como honrar a palavra do Senhor, tudo eu devo a ela, né. E esse hino Batalha, ele é interessante, porque a gente morava no quintal, né? Não dava assim. Minha mãe não tinha. Quando ela veio para Jundiaí, ainda no terreno da prefeitura, a gente morava ali, então não tinha muito recurso. E os filhos todos ali, tudo, né? E meu pai bebia, era uma situação bem terrível. Minha mãe sempre ali, firme, forte, uma mulher valente. Aí teve um dia que a gente se encontrou numa situação bem difícil mesmo. Uma situação, eu falei, meu Jesus, tinha acabado de perder meu irmão, meu pai bebendo, aquela situação terrível mesmo, sabe? Aí eu falei, Senhor, o que fazer, né? O que fazer? Aí foi o primeiro louvor que o Senhor me deu. Ele falou, Senhor, Jeová batalha. Eita, glória! Jeová batalha, nasço de Comanaia Sébia. Aí naquela situação terrível, o Senhor batalhou mesmo. Aí nos deu a vitória. Foi através desse hino que Deus me deu outros vários hinos, né? Que eu tenho assim, uns 30, 40 hinos, né, que o Senhor tem me dado, né? Que tudo é para honra e glória, que nada é meu. Tudo tem do Senhor, né? E eu agradeço, né? O dom que Deus me deu, que tudo é dele, né? Tudo é para honra e glória do nome dele. Tudo que eu aprendi é através da vida dela. Quando eu gravei esse hino, que é recente, como ela morreu em 2018, eu fiquei até pensando, se ela tivesse viva, eu estaria muito feliz, porque era o sonho da vida dela, né? Era eu gravar os louvores, né? Como esse batalha, o cativeiro, né? Era o desejo dela, né? Mas tudo no tempo do Senhor, o Senhor quis recolher, né? Fez que nem Moisés ali, né? Minha irmã, é verdade. Ah, meu Deus do céu. Oi, aleluias, quando você acabou de mencionar sobre a valentia, não é isso? A valentia que a sua mãe tinha de não voltar atrás. Ela colocou a mão no arado e ela não voltou atrás. Não é isso, minha irmã? Então, uma mulher guerreira, uma mulher que foi exemplo, não é isso, para todos. E como é difícil, não é isso, a gente possa imaginar como é difícil uma mulher conviver com um homem, com um esposo que não aceita, oh meu Deus, servir a Jesus, não é isso? E o outro precisa tanto de Jesus também. Não é, menina? Sim, é assim mesmo. Aí agora em novembro ele faleceu, né? Eu tava acabando de... Eu tava tentado no estúdio para poder fazer o cativeiro, né? Para gravar o cativeiro. Eu gravei cativeiro com meu pai no hospital, né? Ele enfermo ali, e eu falando de
Jesus para ele naquela situação terrível ali, falecendo, dias e dias no UTI. Falei, meu Deus do céu, e recebendo convite para louvar, e indo para o hospital, e meu pai naquela situação, e eu falando para aceitar Jesus. Eu acho que creio que ele ouviu, porque quando a pessoa fica no UTI, acho que se ouve, não sei. Eu ali falei, Jesus amado, que o Senhor venha ter misericórdia da alma dele, que o Senhor venha, né, fazer algo, porque ele sempre foi idólatra, ele sempre teve uma paixão tremenda pelos santos, né? Ele sempre gostou muito, muito, muito dos santos dele. Então ele não aceitava, ele achava que a minha mãe tinha que gostar, aceitar os santos dele, a qual ele tinha as imagens todas da casa. E ele morreu nessa situação, eu ali, o tempo todo ali falando com ele, né? Até eu falei, Senhor amado, fiquei preocupada, porque ele passou a vida inteira ouvindo, mas nunca quis saber, né? Nunca quis saber. E quando eu gravei esse cativeiro, eu estava nessa situação, meu pai naquela situação ali, e eu tendo que gravar esse hino, né? Gravei esse hino nessa situação. Falei, meu Senhor Jesus querido, mas Deus deu vitória, que Deus é maravilhoso, né? Glória a Deus. Muda circunstância, situação, né? Amada, eu vou fazer uma pergunta aqui, talvez você não sinta assim a vontade de responder, mas você já tocou no assunto. A sua mãe conseguiu conviver dentro, servindo o Deus vivo, dentro de uma casa, de um lar, o qual ela olhava e via imagens, né, quadros, estátuas, né, assim? Ela conseguiu? Desenhava. Ela conseguiu. Ela ficou com ele até o final. Só que no final da situação, o que aconteceu? Ele fez um barraco no quintal. Ele fez um barraco no quintal. E ele foi morar no quintal de casa. Minha mãe cuidou dele a vida inteira, porque ele não queria, ele achava que não ia adorar o Deus dele. Então ele preferiu, ele saiu de casa, morando no mesmo quintal da minha casa, e minha mãe cuidando dele, fazendo comida, lavando roupa, nunca se separaram. Mas só que ele não queria morar com a minha mãe na mesma casa que ela, que não seria esse o Deus dele. E aí ele levou os objetos para a casinha dele? Levou no quintal. Moramos no mesmo quintal. Minha mãe conversava com ele, fazia comida pra ele, sim. Lá. Sim. Mas só que ele não aceitava aquela situação, né? Que foi a vida inteira assim. Porque ele era muito idólatra mesmo. E minha mãe, meu Deus, minha mãe era de manhã já abria um ciclo de oração, 7 horas da manhã, né? Glória Trabalhava, a Deus. fazendo faxina, mas fazendo a obra do Senhor, evangelizando, fazendo visita. Então minha mãe foi assim a vida inteira. Na casa da minha mãe era cheia de gente para orar. Casa lotada de gente, meu pai não gostava daquilo. Menina. Tinha muita gente lá pra pedir oração, né? Pra pedir o conselho dela. E ele às vezes se incomodava com aquilo também, né? Mas ela sempre foi uma mulher de Deus, viu? Nunca deixou Glória a falta de Deus. casa, ela sempre foi provedora, que ele nunca trabalhava, que ele bebia, né? Ela sempre foi a provedora de casa ali, viu? Menina, essa aí, gente, é a Rosa para Campos, filha da dona, repita o nome da sua mãe? Maria Tomé. Maria Tomé. Saudosa missionária Maria Tomé, aí da cidade de Jundiaí, São Paulo. É a cantora Rose para Campos. É por isso que essa menina, quando canta, Jeová batalha, batalha, batalha. Ei, meu Deus do céu. Ai, Jesus. Fala nisso, menina. Canta um pedacinho deste louvor aí. Faz uma capela para nós, por favor. Jeová batalha, 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 batalha. Jeová batalha, 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 batalha. Olha o homem de guerra entrando aqui. Ei, que lindo! Glória a Deus, aleluias. Olha, esse é um testemunho, viu? Você que está aí do outro lado, tá? Não desista, viu? Batalha, sabe? Luta, porque quem batalha por você é o nosso Deus, é o Jeová poderoso. Mas não volta atrás, não, por favor, porque se voltar atrás, meu Deus, é o fim, viu? Não vai para Nova Jerusalém, não alcança. Não alcança. A nossa querida irmã Maria Tomé está descansando no Senhor. E nós acreditamos que um dia a gente vai encontrá-la. Glória a Deus. Aleluias.
Oh, meu Deus, essa é a Glória. nossa esperança. Essa é a nossa Morreu esperança. louvando. Morreu louvando, cantando da harpa, sabia que ia morrer, mas ali o tempo todo louvando com a gente aqui comigo, cantando, né? Oh, meu Deus. Glorificando Isso até o último é... suspiro, louvando e cantando e não da harpa. Que lindo, não É, é isso, irmã? Que nós possamos também viver essa experiência, assim, que nos nossos últimos instantes aqui na terra a gente possa estar adorando o Senhor Jesus. Adorando o Senhor é verdade. Jesus. E que nós possamos Aleluia, aleluia. descansar no Senhor. Porque de É que adianta verdade. viver nessa terra, ganhar, conquistar tantas coisas, não é isso? É verdade, E é não ter a verdade. esperança de um É dia verdade. encontrar com Ele, com o nosso Oh, Senhor. aleluia. Oh, glórias. Glória a Era Deus. isso que ela falava. Ela falava muito sobre isso, sobre a alma, né? Sobre o quanto era importante a salvação da alma, né? Porque aqui tudo é passageiro, né? A gente bem sabe todos os dias que um dia a gente vai ter que partir, né? Uhum. Ninguém vai ficar aqui, né? Então ela sempre falava sobre a importância da salvação de almas e vida. E ela tinha uma preocupação em evangelizar, né? De falar da palavra, né? Do ID. Ela ia, onde mandava ela ia, ela não sabia ler nem escrever, mas ela ia onde para pregar. E eu falava, mãe, mas como pode ser ela prega desse jeito, sem ler, sem escrever? E era o próprio Deus. Às vezes os teólogos, as pessoas da igreja, os pastores, assim, olhando ela falar do Senhor, assim, como que ela consegue? Porque ela não sabia ler, ela não sabia escrever. Era coisa linda, porque era o Espírito Santo de Deus na vida dela, né? E é isso que a gente precisa hoje, né? Que as pessoas, às vezes, têm teologia, têm tanto estudo, né? Uhum. E às vezes não quer fazer o ídolo do Senhor, não quer louvar, não quer falar, tem vergonha de se apresentar como um servo de Deus, né? E eu ficava assim olhando, muitos ficavam encantados da maneira, né? Que uma pessoa que não sabe ler, que não sabe escrever, né? Humilde, simples, que sabia nem pronunciar, mineira, né? Mineira, veio uai mesmo, né? Eu também sou, né? Então, aquela coisa simples, humilde dela, humilde, e Deus usava ela tremendamente, tremendamente. E esse é o legado, sabe? Eu fico feliz, né? Por amar, adorar esse Deus, né? A qual ela amou, a qual nós amamos, né? Deus a qual nós servimos, né? Adoramos, né? E crendo que um dia, né? Iremos estar lá, né? Do lado do Pai, né? Deus nos prometeu isso. E é maravilhoso, viu? E é maravilhoso. Eu sou gratidão, eu sou grata, né? Por tudo que Deus tem feito na minha vida, minha família, sou casada, né? Glória a Tenho Deus. neto, tenho netinho. Meu netinho também canta muito, é um levita do Senhor também, né? A minha sobrinha é pastora também, né? Tem um sobrinho também pastor. Deus tem feito a obra aqui de Jundiaí, viu? Meu Deus. Deus tem Que feito. lindo. Deus tem Olha, feito. o pessoal aqui tá mandando abraço. Edmar Nunes é de Uberlândia. Manda um abraço para ela. Cantor Edmar Nunes. Bênção de Deus. Cantor Wellington Lima também está aqui conosco. Um abraço aqui para todos os amados irmãos. Não está dando para ver aqui as mensagens todas, tá bom? Mas gratidão, gratidão. Então, gente, vou falar só mais um pouquinho aí. Então, a menina Maria Tomé era uma gracinha, não é isso? Era uma florzinha de Jesus na terra. Eu estou muito orgulhosa, sabe, minha irmã, de ter você aqui conosco, filha de uma guerreira, tá bom? Uma menina que não sabia ler nem escrever, mas era cheia da autoridade, da sabedoria, cheia da unção, da graça de Deus. E é por isso que hoje temos Rose para Campos. Parabéns, viu, menina? Parabéns pelo legado que você traz aí da sua digníssima mãe que hoje dorme no Senhor. Glória a Deus. Amém. Agora, menina, conta para nós, minha irmã, como começou esse lindo ministério de louvor. Você já começou falando, não é isso? Agora, deixa eu falar uma coisa com você. A sua mamãe já cantava também, minha flor? De onde veio Ela cantava. essa Minha mãe, voz, né, ela cantava. essa voz potente da Rose para Campos? Alguém da família canta também? Conta tudo aí, minha irmã. Ah, inclusive, eu vi um vídeo que você aparece com duas moças lindas, são suas filhas. Conta tudo para nós. Filha, Olha, minha gente, filha, minha menina. Canta, compõe também, né? Uhum. Canta, elas são uma bênção.
Cantam, sim, a família inteira, né? Minha mãe cantava muito, né? Ela fazia um contralto, assim, no coral, que era maravilhoso, né? Ela tinha uma voz muito linda para louvar, né? E ela gostava muito de louvar. Para a gente se reunir em casa era só para louvar, né? Às vezes eu ia lá fim de semana, né? E aí nós ficávamos o dia inteirinho louvando a Deus, cantando, sabe, compondo, que ela também, ela também gostava de compor também, né? E ela tinha hinos também que que ela escrevia também, né? Que com o tempo também eu vou estar também, né? Trabalhando nesse hinos, né? Que ela gostava demais de cantar, isso já vem de família, né? E a minha família inteira canta. Minha irmã caçula canta tremendamente. A minha família inteira canta, viu? Aqui, a maioria aqui é tudo levita. Tudo levita. Aí vem disso, a mãe, né? Tudo vem da minha mãe. Ela gostava muito de louvar. Que lindo. Passava o Maravilha. dia inteiro. Glória a Deus. Ela louvava. Que Não importava a maravilha. situação, não importava a situação, ela estava sempre louvando. Um dia a casa tá desabando, ela estava louvando. Era até engraçado. E o diabo correndo. Glória a Deus. E assim venceu, né? Diversas batalhas, várias batalhas, né? E muitos milagres, eu vi muitos milagres Deus fazer através da vida dela. Muitos milagres mesmo. A gente tá na situação ali, não ter nada para comer, Deus mandar, né? E da época da Eletropaulo, ela cortar nossa força, Eletropaulo ir embora, ela colocar a mão pro céu, entrar para dentro, ligar a tomada e ter força. Nossa, foi muitos milagres, milagres através da vida dela. Coisa que você fala, meu Deus do céu, coisa que eu ficava espantada. E ver como Deus trabalhava, como Deus deixava faltar nada, porque ela era provedora, né? E ela tudo louvando, cantando. Glória a Deus. Glória a Deus. Espera só um minutinho, amada. 19 horas e 35 minutos. Confirma aí, menina do relógio. Cantora Rose para Campos, você contou um testemunho agora, uma experiência, não é isso? É experiência que você, juntamente com seus irmãos, a sua mamãe, que já descansa no Senhor, que certa vez a empresa, não é isso? Foi lá e cortou, não é isso? A energia da casa, certo? E aí, a sua mãe, uma mulher de oração, entra para dentro da casa, levanta as mãos, faz uma oração, e quando toca ali na tomada, é isso mesmo, irmã? Tinha energia, tinha luz, tinha tudo. Tinha energia. Eletropaulo, né, que chamava, né? Acabou de ir embora. Ela entrou para dentro, ela tinha uma fé, o apelido dela era Maria da Fé, né? A turma chamava ela como Maria da Fé. Ela tinha muita fé. Ai, era tremendo. A gente dava até risada, porque as coisas chegavam a ser, meu Deus do céu, tremendo. E ter um pedacinho de pão só, um monte de natalhada, e ela orar num pedacinho de pão para dar para um monte de gente dentro de casa, a família era grande, né? E aquele pedacinho de pão no orar, falou, vou dividir para cada um. E cada um comia. No dia seguinte, apareciam pessoas em casa que abriu padaria para mandar pão para casa. Oh, era meu coisa Deus. assim que eu posso cantar. Essa coisa que eu me lembro assim, as coisas, os milagres que Deus fazia, era muito milagre. Era muito milagre. Muito milagre. Era tremendo, né? Uhum. Perdeu dois filhos, ela perdeu dois filhos, né? Eu perdi meu irmão com 20 anos, né? Minha irmã tinha 20 anos, depois ela perdeu outro filho com 30, né? 30 anos, e ela se manteve firme e forte. Meu Deus, que mulher é essa, né? Que legado, né? Então não tem como a gente pensar em voltar para trás e retroceder, né? Mediante tanta coisa que meu olho viu e contemplou, né? Glória a Deus. Maravilha. É muito bom falar do Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus colocou no meu coração, eu me lembro que foi inclusive, não sei se ele está na escuta, o nosso querido radialista Regis Rodrigues, ele chegou para mim e falou assim: comece a escolher o nome do programa. O nome do programa. E eu me lembro que era através, não era da Mãos Unidas, era da Regi Gospel. E aí eu fiquei assim, menina, não tinha ainda instalado ainda a Regi, né? A gente não tinha fazido o lançamento. E eu fiquei, meu Deus, qual o nome do programa? Qual o nome? Aí veio no meu coração,
falando de Jesus, uma história de amor. Claro que fala, poxa, Cida, mas você tinha um louvor já há muito tempo, né? Isso, gravado em 2019, a música que se tornou uma remix, uma história de amor. E então você, claro, sim, mas o mais importante que Deus tocou no meu coração, assim, o mais impressionante, falando de Jesus, uma história de amor, porque todos nós temos uma história de amor com o Senhor Jesus. E olha É que verdade. testemunhos lindos, todos nós. É uma história mais linda do que o outro. Então, o que você vivenciou, não é isso, amada? O nosso Deus continua fazendo o mesmo jeito, ele não mudou, não é isso, querida? Não. Não, não mudou, não mudou, não. Eu ainda continuo vivendo milagre. Meu marido quase morreu, ficou enfermo, meu marido foi para 30 quilos, né? Quase morreu. Mas graças a Deus, Deus deu a cura para ele. Eu vivenciei milagres, né? Continuo vivendo milagre. Hoje está aqui um diácono na casa do Senhor, né? Com 70 quilos, né? Ele quase morreu, quase morreu. Fizemos uma campanha no monte, Deus levantou ele no monte. Subindo para o monte que esse homem 30 quilos. Falei, meu Deus, vai voltar a subir monte alto. Falei, meu Jesus, querido, como que faz? Desceu de lá curado. Hoje está aqui curado para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. E a gente ainda deve milagre, né? Porque esse Deus, ele não muda, ele é o mesmo, né? Nós mudamos, mas ele não, né? Ele é Glória a imutável, né? Deus. Maravilhoso. Maravilha. Agora, Amada, fala para nós como aconteceu aí a gravação e também a composição desses dois louvores, Cativeiro e Jeová Batalha. Fique à vontade. Jeová Batalha. Então, quando eu escrevi Jeová Batalha, eu estava numa guerra muito grande, né? Nessa época, né? Estava numa guerra terrível, né? E aí, uma situação de perca, tinha perdido meu irmão, né? Que morreu, assim, do nada. Eu fiquei muito aborrecida, muito triste mesmo, né? Uhum. E meu casamento naquela época também estava bem arruinado também, estava doente, né? Aconteceu tanta coisa na época desse, né? Eu estava com magra também. Eu peguei uma depressão, minha filha cometida de enfermidades, né? Aí foi nessa época que o senhor falou para mim que ele, Jeová batalha. Aí o senhor falava, eu batalho, eu batalho, eu batalho, eu batalho. Aí eu comecei a escrever esse hino, Jeová batalha. O senhor começou a me dar a letra, né? Aí eu compus assim, Jeová batalha, mas eu estava numa luta muito grande, né? Eu tinha perdido meu irmão, aí depois perdi minha irmã, perdi duas pessoas praticamente, assim, em prazo de pouco tempo, né? Então foi uma guerra, né? Porque mesmo que a gente é serva do Senhor, minha mãe também era, mas a gente via a dor, a tristeza, porque é muito duro perder um filho, né? Perder filhos é muito Sim. triste, só quem perdeu, tá? A gente estava nessa época aí. Aí eu tinha que louvar, mesmo com a dor da perca, né? Com a agenda ali para louvar, e as coisas do Senhor tem que ser levadas a sério, né? Eu e minha mãe, a gente ia, louvava, né? Mas foi bem nessa época aí. Aí o Senhor me deu o Jeová Batalha. Eu cativeiro também. Cativeiro também. Foi quase na mesma época, né? Os hinos que Deus me dá, geralmente, sempre Deus me dá em momentos difíceis, né? Momentos assim, que eu falo, Senhor amado, aí o Senhor vai e me dá, né? Porque tudo que a gente tem não é da gente, né? O Senhor nos dá, né? Ele nos empresta, né? E toma a hora que ele quiser, tudo é dele, né? E esse hino, Jeová Batalha, eu estava numa situação bem difícil mesmo. Uma situação que eu Uhum. pensei que eu ia até morrer. Falei, Senhor, amado, eu não vou conseguir sair dessa situação. Meu pai amado, fiquei enferma, fiquei muito doente também, que tinha perdido, né? Meus irmãos, né? E eu também grávida também. Aí foi uma situação bem difícil. Aí meu filho também, quando ele nasceu, falaram que ia ter problema na cabeça, que ia ter cefalia. Aí juntou tudo. Eu fiquei muito doente, muito doente. Aí juntou tudo. A perca, foi muita coisa que aconteceu na época. Aí foi na época que o senhor me dava esse hino de batalha. Aí o senhor batalhou, meu filho hoje tem saúde, graças a Deus, é um menino perfeito, maravilhoso, uma bênção na minha vida, né? Tem uma saúde, graças a Deus, maravilhosa. Eu fui restaurada, né? Mas foi tudo nessa época desse hino de Jeová Batalha. Foi tudo nessa época, né? E tive que entender o porquê que o meu irmão, né, desceu, porque a gente tem que entender, né, o propósito Sim. do Senhor, né? E não adianta querer fazer pergunta, eu acho que eu até me adoeci por causa disso, eu me perguntava muito, sei lá, por quê? Era muito porquê, né? Isso adoece a gente também, os porquês, a gente tem que entender, né? O plano do Senhor, o propósito de Deus, foi tudo nessa época, nesse hino, do cativeiro, do batalha, eu estava nesse processo aí de percas, né? De doença, de enfermidade, casamento destruído, uma época bem difícil, e eu praticamente falei, meu Deus, eu não vou aguentar.
fiquei doente, né? E doente, me deu uma depressão, Meu uma Deus. síndrome do pânico, fiquei pele e osso. Nessa época eu ensinei pele e osso. Falei, meu Jesus querido, falei, Senhor, não vou conseguir sair. Eu pensei, falei, não vou aguentar, meu pai, não vou aguentar. Eu fiquei muito mal, mas mal, uma situação terrível. Foi na época que o Senhor me dava esse hino aí, batalha. Por isso que eu tenho um carinho com esse hino, que o Senhor batalhou mesmo, né? O Senhor, ele foi fiel, né? Glória a Quando ele Deus. falava Jeová batalha, ele batalhou, ele me deu a vitória, né? E graças a Deus, o casamento estabelecido, né? Graças a Deus, né? Tenho meu esposo, tenho meus filhos, né? Deus mudou a situação, né? Mas ele batalhou. Por isso que o nome do Jeová batalha. Glória a Jeová batalha. Deus. Essa música não sai da cabeça da gente, esse louvor. Porque realmente Jeová batalha. Ele batalha por mim e por você, meu querido. Ai, meu Deus. É muito bom estar aqui com você nessa noite, viu, minha querida? Amada, você tem quantos louvores gravados? Eu gravado, eu tenho 2 louvores gravados. Eu vou estar gravando o Toda a Honra mês que vem, né? Já falei com o meu produtor. Eu estarei gravando o Toda a Honra, que eu tenho uns quase 40 hinos, né? Da composição que o Senhor me deu, né? Que eu falo, nada é meu, tudo é dele. O Senhor me deu, né? Me presenteou com esses 40 louvores. E eu pretendo estar gravando eles, né? Aí gravei Amém. o Batalha, o Cativeiro, agora eu vou gravar o Toda a Honra agora em nome de Jesus. Que produção maravilhosa, minha amada. Desculpa interrompê-la, mas que produção maravilhosa. O arranjo incrível. Quem foi o produtor dessa canção? E as meninas, as cantoras que esteve participando com você? Maravilha. Estamos aqui com ela. Alô? Houve a queda aqui, tá? De net, não é isso? Na conexão com a nossa cantora Rose para Campos. Vamos continuar aqui nessa noite maravilhosa, direto aí de Jundiaí, São Paulo. Vamos ouvir aqui um pouquinho do louvor da nossa querida cantora Rose para Campos. Vamos lá. É isso aí, povo de Deus! Vocês estão aí adorando a Deus juntamente aí com a nossa querida Rose para Campos. Jeová, batalha, batalha. Olha, cantora Rose para Campos, você já está aqui conosco novamente? Sim, sim. Glória a Deus. Amada, são 19 horas e 48 minutos. O cantor Dalci Fernandes, ele é lá de Ibirité, Minas Gerais, está mandando abraço, tá bom, minha querida? Para Volta você, para ele, que Deus abençoe. para todos nós aqui. Também a nossa querida cantora Welita Lima, lá de Manaus, ela está dizendo que ama os seus louvores. Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida dela, que Deus abençoe grandemente o ministério dela, mulher de Deus. Maravilha. Glória a Deus. Um abraço também para o cantor Paulo Alves, para todos os nossos companheiros. Não vai dar para falar as mensagens de todos, tá bom? Deus abençoe a todos. Então, amada, conta para nós assim, um momento. Quem foi o produtor das suas canções? As cantoras que participaram com você, maravilhosas. Fique à vontade. Então, meu produtor, ele mora em Campinas, né? É o Leonardo Luna. Que o senhor também que apresentou, eu costumo falar que Deus, ele apresenta as pessoas pra gente, né? Porque eu gravei o Toda Honra, não ficou bom, então por isso que eu quase não falo dele, né? Agora eu vou estar regravando ele. Aí o senhor me apresentou, né, esse rapaz Leonardo Luna, né? A qual é o meu produtor, que tem me ajudado, né? A gravar os hinos, tudo, né? Uma pessoa de Deus que é aquela coisa, quando o senhor apresenta, é diferente as coisas, né? É diferente. Eu tentei gravar a primeira vez, não deu certo, né? Que foi o primeiro, foi Toda a Honra, não deu certo, né? Não foi com eles, não deu certo. Aí o senhor orando, o senhor preparar uma pessoa, né? Porque a gente tem que orar, pedir para Deus preparar, né? Aí o senhor preparou o Leonardo Lona, e ele que é meu produtor, tem me ajudado aí nos arranjos aí. E as minhas filhas são minhas back vocal, né? Que elas cantam também, compõem, cantam. E elas têm me ajudado, né? A família, né? Minhas filhas, né? E esse produtor também, né? Eu agradeço também, né? Tem me ajudado muito, né? Esse produtor aqui. Quando Deus apresenta essas pessoas pra gente, elas fazem com carinho, faz com prazer, né? Faz com vontade. Isso é importante pro cantor também. Quando tem uma pessoa que
se propõe a fazer com carinho, com amor, né? Que ajuda, né? Glória a Deus Deus. prepara pessoas assim, né? E Deus preparou, né? Esse produtor para estar me ajudando e eu sou grata, né? Pela vida dele, né? Que tem me ajudado. Que maravilha. Amadas, Amada, você falando das suas cantoras, das suas filhas cantoras, corrigindo aqui, tem um ditado popular que diz que filho de peixe, peixinho não é isso? Então, minha irmã, oh meu Deus, e que dia que as meninas, fala os nomes delas, por favor, minha querida, vão gravar louvores. Vão gravar sim. A Agatha, ela é compositora, né? Ela canta os próprios. Deus tem dado também esse ministério de louvor para ela. Eu acho que logo também ela vai estar gravando. A Suelen também louva muito, né? É muito convidada para louvar, inclusive já foi louvar em vários lugares, né? Já foi louvar em Santa Catarina, já foi em vários lugares louvar longe, na Bahia. Ela canta muito, a minha filha caçula, né? Ela é diaconisa, ela e o esposo dela, ela é uma benção. E elas pretendem sim, viu, tá gravando, né? Porque elas têm a voz boa, elas louvam muito, né? E estão esperando o tempo do Senhor, né? Mas elas têm me ajudado do Beth Voca, mas eu creio que logo elas vão estar também gravando. E meu neto também canta muito, meu neto. Meu neto tem mais agenda que eu, às vezes. Ele canta demais, meu netinho. Tem 9 anos, mas ele canta. Nossa, ele é muito usado, sabe, no louvor. É a família inteira que Deus, né? Os levitas do Senhor, né? Desde pequenininho, menorzinho. Glória a Deus. Então, eu já vou assim, adentrando aí na aliança aí da família. Olha, seria bom que vocês, o netinho, as meninas, vocês, se tiver mais alguém, gravasse um louvor, sabe? Dividindo as vozes. Você entendeu? Um louvor dividindo voz entre vocês. Seria maravilhoso. Meu Deus, eu acredito, tá? Que são vozes diferentes, potência mesmo. Então, vai ser bênção de Deus para o Brasil e para as nações. Amém, eu creio, eu creio. Eu tenho esse projeto, sim, de gravar com a minha família, né? Deus preparando, Deus vai preparar esse momento para a gente estar louvando o nome do Senhor juntos. Deus maravilhoso, eu creio que a gente vai ter esse momento, né? Que eu tenho bastante louvor, né? E eu creio que você está preparando, né? Para a gente estar louvando o nome do Senhor, porque eles gostam de louvar, né? A Neta, ele ama louvar. Nossa, meu Deus do céu. Eu fico assim pensando, uma criança que quando ele nasceu, ele foi gerado com 12 miomas na barriga da minha filha, né? Minha filha só teve ele, né? Até perdeu o útero, né? Só teve ele. E o nome dele é Kevin Abraão, né? Mas ele louva demais, né? Louva, louva, louva. E eu creio que um dia ele vai estar também louvando também, né? Vai estar gravando também, né? Que é uma criança especial, louva demais. É assim nessa vida aqui, louvando e agradecendo. Glória a Deus. Olha, o Kelvin, é isso mesmo? Isso. Kevin Abraão. Kevin Abraão. Kelvin Abraão. Você disse que a mamãe dele, sua filha, estava com o quê, minha filha? Quando estava grávida? 12 miomas. 12 miomas no útero. 12 miomas. Meu Deus. Ela teve ele e teve que arrancar o útero fora. Só teve ele, né? Não teve nem filho mais, só teve ele. Aí, é uma das cantoras, amada? Ela canta, ela tá no meu bate-vocal. Ela tá com cabelo bem curtinho, né? Uhum. É a Agatha, é a minha filha mais velha. Ela louva, canta também. O mistério de Deus, não é isso, minha irmã? É um testemunho para contar. Para o nome do Senhor ser glorificado. O nosso Deus vai além da medicina, não é isso? Glória a Deus. Vai além da medicina. Maravilha. Amada, e você já falou aí sobre o produtor, né? Isso, das canções maravilhosas, Cativeiro, Jeová Batalha. Tá chegando músicas novas, graças a Deus. Mas me diga uma coisa, minha filha, você já imaginava, assim, quando você estava ali, deitadinha na sua cama, descansando, que a gente deita e a gente fica pensando na vida, não é isso? Pensando nos projetos que o Senhor Jesus nos concede. Você já imaginava, assim, que as suas canções alcançariam o Brasil e as nações?
Olha, o senhor sempre falava, né? O Uhum. senhor é um Deus que cumpre profecia, né? O senhor sempre falava, mas eu cheguei uma época da minha vida que eu não estava acreditando mais, que eu fiquei tão sobrecarregada numa situação que às vezes o senhor permite, né? A gente ficar em situação assim, falei, meu Deus, mesmo acreditando, falar, meu Deus, será que vai acontecer? Porque a gente sempre é assim, né? Às vezes a gente fica no será. Mesmo Deus não se agradando, mas o ser humano tem esse problema, né? Será? E Deus não trabalha no será, né? Aí eu comecei a crer mais, a acreditar mais que Deus vai fazer, me posicionar mais, porque muitas vezes precisa de posicionamento para que Deus possa fazer, né? Aí eu comecei a me posicionar mais na presença dele, para ele poder estar fazendo, né? Porque se eu não tivesse me posicionado, talvez não teria gravado nada, né? Mas eu me posicionei, né? Tomei posição e o Senhor está fazendo, né? Através da posição que é tomada, que a gente às vezes tem que tomar posição para Deus trabalhar, para Deus fazer. Mas Deus fala, vai fazer, mas a gente não toma posição, como que faz, né? Aí, a partir do momento que eu tomei posição, né? As coisas estão fluindo em nome de Jesus. Maravilha, glória a Deus, que bênção. Olá, queridos, você está chegando aqui na nossa web rádio através do Radiosnet. Estamos também pelos nossos apps, ok? Daqui a alguns dias vai chegar novas instalações de novos apps, também do nosso novo site, tá bom? E muito obrigada. E não se preocupe, tá? Você que está chegando agora, cantora Cida, eu tô chegando agora, acabei perdendo aí boa parte do bate-papo com a cantora Rose Paracampos. Não precisa se preocupar, tá ok? Tá tudo sendo gravadinho, tudo gravado, e vai estar na plataforma YouTube logo, logo. Também amanhã vai estar também lá no canal da Rádio Mãos Unidas o nosso bate-papo com ele, Claudemir Rocha, que aconteceu hoje pela manhã, tá? Testemunho forte também, meu Deus do céu, coisa linda, uma linda história de amor. Cantora Rose Paracampos, nesse momento, amada, você já contou assim coisas lindas do seu ministério, testemunhos maravilhosos, experiências incríveis que você já Aleluia. presenciou, já viveu, já contemplou, já recebeu do Senhor Jesus. Não é isso, minha irmã? É Mas nesse isso. momento, É isso. eu gostaria de perguntar a tia se você já viveu uma experiência adorando a Deus na igreja e algo sobrenatural aconteceu. Se você lembrar aí, conta para nós. Ah, já aconteceu várias coisas, assim, viu? Já aconteceu tanta coisa assim, sabe, de ver pessoas chorando, né? E assim, se rendendo os pés do Senhor, né? E foi bastante, muita coisa Deus tem feito, né? Através do louvor, né? Deus tem feito muita coisa através do louvor, sim. Nossa, Deus já curou, né? Aqui na minha casa mesmo, Deus curou através do louvor. E eu tenho muita coisa, né? Que o louvor, ele edifica, ele cura, né? Quando ele é louvado de coração, de alma, de espírito, né? Ele tem, Deus dá o poder, né? De entrar nos corações, quebrantar, né? Quebrar jugo, quebrar cadeia, né? Tem poder de tudo através do louvor, né? Que é nos dado para isso, né? Que é para trabalhar para o Senhor. É a honra e glória para o Senhor, né? Então, quando o Senhor dá, né? É para fazer as coisas para Ele, né? Para o Senhor. Para trazer almas, cativos, né? Pessoas sedentas. Precisa ouvir algo da parte de Deus e é através do louvor. Eu tenho visto, sim, Deus operar grandemente através do louvor. Grandemente, grandemente mesmo. De pessoas estar na igreja assim, irmãos brigados, anos sem conversar. E através do louvor, um pedir desculpa, pedir perdão para o outro dentro da igreja, né? E a pessoa Uhum. pediu oportunidade para testemunhar. Fala, através do louvor que a irmã cantou. Eu fazia anos que eu não conversava com meu irmão, eu voltei a conversar com meu irmão. Eu falei, Senhor, a honra e glória é para o Senhor, não é para mim. Falei, Senhor, muito obrigada. Eu me lembro desse episódio. Lembro desse episódio. Eu estava numa igreja, era numa consagração ainda. Estava com a minha mãe, né? Aí a gente estava cantando esse hino Batalha. Aí o irmão, falei, anos que não conversava mais com o irmão dele. Anos, dentro da igreja, Uhum. não conversava mais. Aí, através desse louvor, ele foi lá pedir perdão pro irmão dele. Pediu oportunidade, falou, através desse louvor, eu vou ter que falar com meu irmão. Deus tocou no meu coração, irmã. Deus tocou no meu coração. E hoje, agora pedi perdão pro meu irmão dentro da igreja. Eu fiquei maravilhada. Falei, meu Deus, o que que Deus faz, né? A gente não é merecedor, né? As maravilhas que Deus faz através do louvor, né? Que Deus nos dá. Eu falo Glória a que Deus. nada é nosso, tudo é dele. Nada é nosso, tudo é do Senhor. Eu procuro sempre frisar isso, que tudo é do Senhor, né? Pra gente nunca se exaltar com aquilo que Deus nos dá, né?
Porque tem pessoas que se exaltam por louvar, por pregar, né? E eu fico preocupada porque a honra e glória é para o Senhor, né? Amém. Tudo é para Ele, tudo é para Ele, só para Ele. E aconteceu esse episódio, assim, me lembrando, assim, minha mãe ficou muito feliz esse dia, que a gente cantava junto, né? Mesmo e não estava gravado, mas a gente já cantava o batalha fazia muitos anos, né, nas igrejas, né? Oh, Com que palmas, com lindo! bateria, a gente já cantava, né? Então, nesse dia, Deus operou grandemente, que era uma vigília que a gente ia, né? Lá num bairro chamado Campo Limpo, Jardim Marsola, né? Quem dirigia uma missionária que já morreu há muitos anos, irmã Tiana. E foi tremendo, nossa, foi tremendo esse dia. Me emocionei nesse dia. Falei, oh, Deus maravilhoso, como Deus é bom. Então, Deus operou, né? Através do louvor, né? Que quebrou, né? O jugo, né? Dois fazia anos que não se conversava mais. Falei, meu Deus, que maravilha. Deus é fiel. E assim Deus tem feito, né? Para a honra e glória do nome do Senhor, né? Glória a Deus. Louvor é para Ele. Que lindo, minha Louvor é para irmã. Ele. É verdade. Aleluia. Glória a Deus. Querida cantora Rosi Para Campos, cantora, compositora, missionária de Cristo, direto da cidade de Jundiaí, no estado de São Paulo. Você acredita, minha amada, que Jesus Cristo está voltando? Eu acredito. Eu acredito. Os sinais estão aí, né? Está tudo tão visível, só não vê quem não quer, né? Que Jesus está voltando, Jesus está às portas, né? E a gente fica até preocupado, tanta gente despercebida, né? Que não está percebendo a volta do Senhor, né? A volta do Senhor, Jesus está voltando. Jesus está voltando, né? Eu sinto os sinais, tudo indica, né? As pessoas que estão desapercebidas, né? Mas Jesus está voltando. Nós temos que estar atentos, que o Senhor está voltando, né? Qualquer momento pode acontecer algo sobrenatural, né? Por essa palavra, né? Se tiver em dois, um vai desaparecer, né? Se estiver no campo, né? Que fala essa parte da Bíblia, né? Que um será levado, outro será deixado, né? Filho ou mãe, um vai, outro fica. A gente vai viver esse tempo, né? Eu não sei se eu vou estar viva até lá, eu posso ser que o Senhor me recolha antes, mas o Senhor está voltando. É nítida, a vinda do Senhor é nítida, é clara, os acontecimentos, os sinais, né? Tá aí. Só não vê quem não quer, porque tá bem claro, bem nítido, né? Para todo mundo ver, né? Que o Senhor está voltando mesmo. E temos que se despertar, né? Os sinais estão aí, né? Só não vê quem não quer, né? A vida do Senhor está próxima, né? Bem sabemos. Glória a Deus, que maravilha. Cristo está voltando. É isso mesmo, minha irmã. Glória a Deus, essa é a nossa esperança. E que nós possamos estarmos preparados agora. Tem que estar preparado agora, não é isso, cantora Rose Para Campos? Verdade. Sim. Ao tempo todo preparado, porque nunca sabe, né? Quando chega a hora, né? Que para muitos Jesus vem antes, né? É. A gente nunca sabe a hora, então tem que estar preparado, sim, o tempo todo preparado, né? Temos que estar despertados, preparados para a vinda do Senhor, né? Glória a Deus. 20h04, você que está chegando agora aqui na nossa programação, falando de Jesus, uma história de amor, nesse horário abençoado com a cantora Rose Para Campos, direto aí de Jundiaí, São Paulo. Amada, está quase chegando aqui o final aqui do nosso encontro, mas você ainda vai passar para nós os contatos de agenda, as redes sociais, tá bom? Vai estar orando, nos abençoando, mas nesse momento, querida, nós queremos deixar essa oportunidade aqui, mais uma vez, para ti. Eu sei que eu falei demais, eu falo demais, não deixo os convidados falar, sabe? Eu sou assim, eu sou defeituosa. E aí você tá aí, vocês, os cantores que conversam comigo nesse bate-papo abençoado, fala, poxa, eu queria tanto falar isso, mas a irmã Cida não permitiu que ela, quando eu ia falar, ela interferiu e tal. Olha, minha irmã, fica à vontade e fala aquilo que o seu coração nessa noite deseja falar, não só para mim que está aqui, mas para tantos ouvintes que está na escuta e também para aqueles que ainda vão acompanhar, minha irmã. Eu preciso ouvir de você algo, tá bom, minha querida? Que eu sei que o Senhor, o Espírito Santo de Deus já está falando no teu coraçãozinho. Fica à vontade, amada. O Senhor está voltando, o Senhor está à porta, né?
que temos que ouvir o chamado do Senhor, né? Que muitas vezes a gente endurece o coração para o chamado de Deus, que quando ele tem uma obra não adianta fugir do chamado dele, que muitos querem fugir, né? Mas não tem como se escapar e nem fugir do chamado do Senhor, seja para louvar, seja para pregar, seja para fazer a missão, não tem por onde fugir, né? Temos que fazer o id do Senhor, né? Porque o Senhor está voltando, né? E temos que prestar conta das nossas almas, né? Das nossas famílias, dos nossos filhos, que muitas vezes muitas mulheres são alicerces na casa, são coluna, muitas vezes é o homem, né? E nós temos que estar sempre de pé, intercedendo pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, pelos nossos netos. Isso é importante. E quando tem coluna na casa, né? Fica difícil para o adversário, né, fazer o que ele tem em mente. Por isso que temos que estar de pé pelas nossas famílias, porque isso é importante, né? Ser o alicerce de casa. E muitas vezes a mulher é crente e o homem não. Muitas vezes o homem é e a mulher não, e vice-versa. Então, se tem coluna na casa, a coisa é diferente, que possamos estar de pé, né? Pela nossa família, pelos nossos filhos, né? Para buscar Deus, porque os dias são maus. E temos que estar na presença do Pai, clamando pelos nossos, né? Pela nossa salvação das nossas famílias, né? E eu sou grata pela minha família, pelo meu marido, né? Verdade? Pelo meu ministério, porque graças a Deus eu tenho um pastor, uma pastora de Deus, né? Que é a missionária, a minha pastora era missionária, né? A pastora, né? Ela era missionária. É a mesma coisa, né, minha irmã? Cuida de vidas. Que é a pastora Rosa, que é mineira também, né? Olha, um abraço. Sou mineiro da igreja Fonte de Água Viva, né? Que tem abençoado a gente, tem dado um suporte, que às vezes precisa também, né? Tem um suporte de oração ali, de jejum, né? Então eu posso contar com eles, né? Que estão sempre orando pelo meu ministério, né? Pelo ministério do meu esposo, que é diácono. Então, é isso, né? E é por isso que a gente está de pé, porque tem pessoas de Deus que oram pelo ministério da gente. E tem vocês também. Eu estou muito feliz por ter conhecido Mãos Unidas, né? Você é uma mulher de Deus. Eu sempre, quando eu estou orando nas madrugadas, eu oro muito pelo ministério Mãos Unidas, porque é uma coisa muito linda, gente. Vocês fazem uma coisa que, gente do céu, é só Deus para compensar, para pagar o que vocês têm feito. É uma coisa assim maravilhosa. Consegue, sabe, até a autoestima da gente consegue ficar melhor, porque a gente vê que a gente tem valor, né? Que o Senhor fala que a gente tem valor. E você dá esse valor para o cantor. Isso é muito importante. Então, eu tenho certeza que vocês vão ser muito recompensados, que Deus vai expandir, que vai ser coisa de Deus você fazendo esse ministério, de você, mãos unidas mesmo. Eu creio que você vai fazer algo grande, algo forte, que vai impactar. É assim que eu penso sobre Mãos Unidas e sobre o seu ministério, uma mulher de Deus abençoada. Amém, amada. Que Deus venha abençoar todos nós, em nome de Jesus. Nós é que sentimos honrados, felizes em poder ter tido o privilégio, de estar tendo o privilégio de estar conhecendo um pouquinho desse belíssimo ministério de louvor, um ministério de louvor que tem raiz, sabe, gente? Tem raiz, não é isso? Através aí da guerreira que está descansando no Senhor Jesus. Eu sei muito bem, né? Nós sabemos o que é ser e tentar ser uma pessoa de oração. É muito difícil, meus irmãos, é muito difícil, tá? Não é fácil. Então, a gente fica muito feliz, viu, cantora Rose para Campos, em saber que você é uma menina abençoada, que tem raiz, né, firmado na palavra de Deus. Uma mulher de oração, uma mulher que acredita no poder da oração. Então, parabéns, viu, menina? Que Deus continue te abençoando de todo o meu coração. A gente, quando começa a ouvir os louvores dos nossos queridos cantores, a gente se emociona, sabe? A gente começa a cantar, dançar. Vocês não vê, às vezes, eu estou fazendo filmagens aqui, não é isso? Mas eu danço muito aqui nesse estúdio, porque a gente sente a presença do Espírito Santo. É verdade, sabe? Então, eu sempre falo assim, como eu já chorei muito nessa vida, não tô nem aí mais, sabe? Meu negócio é cantar, dançar mesmo, entendeu? Dizer que Jesus é bom, quem não presta é o inimigo. Glória a Deus. E quem gostar, gostou. Quem não gostou, fica sem gostar, tá bom? E a gente vai continuar assim, cantando. É batalha mesmo. Glória a Deus, aleluias. É isso aí, minha irmã. Então, Deus te chamou, minha querida, para cantar para o Rei mesmo. Com toda essa alegria, sabe? Com toda essa determinação.
Então não importa, viu? Se alguém falar, ai, não sei o que, a Rose cantou. Olha, eu vim aqui foi para cantar para o Senhor Jesus, bem Aleluia. alegre mesmo, bem alto. Glória a Oh, Deus, glória. porque quem cuida da gente é o Senhor Jesus. Quando nós estamos Aleluia. sentindo uma dor, não é isso, cantora Rose, queridos ouvintes? A gente É está verdade. sentindo uma dor, a gente clama por quem? Por Jesus e depois pelo médico, não é? É verdade. Se a gente sentir uma É dor de sim, mas dente, a gente fala, ai meu Deus, meu dente está doendo, Deus tem misericórdia, cura Jesus, e a gente procura quem? O dentista, para resolver a causa. Então, a gente não pode ficar se preocupando, sabe, é com verdade. as críticas. Nós recebemos as críticas, que Deus abençoe a todos, nós estamos aqui preparados. Agora não vem, né, tentar dizer, ó, para, tem uns que chegam e falam assim, sabia? Para com isso, não grava Meu Deus. mais. Uma vez já ouvi isso, dá as composições para alguém gravar. Olha, Meu para não, né? Deus. Isso nós não Meu paramos, Deus. não. Deixa a Meu gente Deus. cantar, e nós vamos cantar porque Cristo quer assim. É benção. Maravilha. Amada, fala para nós, para alguém que estiver aí do outro lado, né, isso para os nossos ouvintes, irmãs de ciclo de oração, pastores, também secretarias de cultura, tá? Secretarias de educação, diretores de escolas, de colégio, eu já cantei muito em escola, sabe? Que queira convidar a cantora Rose para Campos para ir lá ministrar um louvor. Oh, meu Deus! Nas praças, nos sítios. Como é que faz, minha querida? Ah, é só ligar, né? Eu tenho o número do telefone. É 11 91 57 02 743. Glória a Deus. E Repita. tem também o 11 91 91 57 02 743. Maravilha. Facebook, como eu faço para te encontrar? No Facebook eu não decorei do Facebook, mas eu tenho Instagram. É Rose para Campo 7. É, é bênção de No Deus. Instagram. Rose para Campo 7. Rose para Campos 7. Está no Isso. Instagram. Canal no YouTube, amada. É só colocar ai meu Deus, na plataforma YouTube, amados, vocês colocam lá Rose para Campos, vocês encontram. É só colocar Rose para Campos, Jeová Batalha, Rose para Campos, Cativeiro, que vocês encontram, tá bom, amados? Querida, está de volta? Oi, alô? Houve a queda aqui, não é isso? Jeová batalha, 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 batalha. Vamos ouvir aqui os dois louvores da cantora Rose para Campos e a gente vai entrar em contato novamente com ela, porque precisamos que ela nos abençoe com a linda oração abençoada em nome de Jesus. Canta bonito aí, menina! Maravilha! Estamos aqui de volta com ela, nossa querida cantora Rose para Campos. Um abraço aí, gente. Um abraço aí para todo mundo, tá? Que tá ligadinho conosco. Queda de internet aqui, mas tá tudo bem. Às vezes as pessoas não entendem, não é isso? Mas tá tudo certo, gente. Glória a Deus. Não é isso, cantora Rose para Campos? Amada, fique à vontade e termina de falar aí sobre suas redes sociais. Então, Rose para Campo, né? R7, Instagram, né? Aí o YouTube, né? É Rose para Campo, Jeová Batalha, né? E Rose para Campo, Cativeiro. Tá no YouTube. E tá nas principais plataformas digitais, né? E procurar nas plataformas digitais, vai achar Rose para Campo, Jeová Batalha, né? Cativeiro. Tá nas plataformas, né? É tão chique o negócio de plataformas digitais. Está nas plataformas digitais também. Esse é É, o contato é esse, né? isso. É o telefone do banco, né?
Maravilha. Amada, e às vezes quando nós estávamos, eu venho da época dos CDs, não é isso? Eu já peguei, já louvei o Senhor muito com fitas, não é isso? Fita cassete. Sou dessa época É, também. Nós somos, não é isso, cantora Rose? Aí depois veio a época dos CDs. E de repente, olha, não sim, vai poder mais gravar CDs. Não pode. Não, não pode, não. Assim, que acabou o negócio. A linha acabou. Agora vai ser tudo nas plataformas digitais. Aí vê aquele sim. apavoramento. Oh, meu Deus, como vai ser agora? Oh, gente, o negócio ficou melhor. Ficou melhor. Sabe por quê, cantora? Veja bem. Eu já olho assim para o olhar no amanhã. Porque se por acaso, nesse momento, eu sempre falo assim, se o Senhor Jesus me levar hoje, cantora, e se a minha família chegar e destruir tudo, é, queimar, destruir os meus CDs, pendrives e tan, 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 olha, tá nas plataformas digitais, estão lá. Você entendeu? Ninguém vai poder destruir. Entendeu? Enquanto existir lá as distribuidoras, não é isso? Estão lá seguras, entendeu? E é para a geração futura, sabe? É É verdade. para alguém que Deus vai usar poderosamente. Eu vou estar lá na glória, cantando para o rei, Amém. não é isso? Jeová, batalha, 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 batalha. É, meu Deus. Ai, Jesus é tão lindo, 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 lindo demais. Ele falou: não, agora que o negócio vai ficar bom, gente. Porque a minha menina Rose vai estar lá em Jundiaí, mas nesse momento a voz dela tá chegando lá no Japão, no Canadá, não é isso? Amém, amém. Glória a Lá naqueles Deus. países que nós nem vamos mencionar o nome aqui, que não podem É cantar, verdade, é mas a verdade. voz dela tá lá. Amém, glória a Deus. Através, não é isso, minha irmã, das redes sociais, através das plataformas. Então, É, nosso Deus é lindo. Toda honra e toda glória é verdade. pertence ao nosso Deus. Amado, chegou 20 horas e 22 minutos. Se eu pudesse, eu continuaria aqui. Não é isso, cantora? Você também, certo? Sim, que bate-papo maravilhoso. Maravilha. Amada, fala para nós aí o nome do seu esposo, mandar um abraço para ele. Gratidão por vocês estar nos recebendo aí, tá? Na sua casa. É, tá do meu lado aqui, é o Givanildo para Campos. Ô, seu Givanito para Campos, ó, receba um abraço aqui da irmã Cida Fagundes, olha, de muitos e muitos irmãos e irmãs, viu? O senhor é bênção. Glória a Deus, amém. Glória a Deus. Que bênção. Ai, Gratidão, viu, meu irmão, por tudo mesmo, viu? Gratidão, gratidão. E gratidão por o senhor amém. estar aí, o senhor ter sido presenteado por Deus com uma mulher tão linda, tão maravilhosa, uma menina especial do Senhor Jesus, porque é bênção de Deus no Brasil, que é tão grande, né? Tão lindo, e por todo o planeta Terra. Porque essa menina hoje, a sua menina, Rose Paracampos, é do Brasil e das nações, viu, seu Givanildo? Hein, guerreira, lutou bastante para chegar onde ela está hoje. Eu sou muito feliz por isso, por ela. Entendeu? Eu sei uma grande obra na nossa vida. Muito feliz por isso. Glória a Deus. Ai, cheguei tão emocionada aqui ouvindo a voz do Senhor, viu? De verdade, meu É, irmão. uma Olha, obra linda na vida dele. que Uma obra linda. bênção. Deus tirou ele do lamaçal, levantou ele no diácono da casa do Senhor. Diácono, homem de Deus mesmo. Dá prazer de ter uma pessoa dessa do lado, homem do Senhor mesmo. Deus é maravilhoso. Ai, meu Deus do céu. Gente, não estava combinado assim, não. Meu Deus do céu. É, só Deus, Deus tirou ele, o Senhor tirou ele de um lugar que, meu Deus do céu. Para É, fazer isso que Deus fez, ele é diácono, pleno na casa do Senhor. E, nossa, Deus, ele é ativo de nós na obra na igreja. Deus fez, foi lindo na vida dele. que É assim que lindo. Deus faz, né? Que lindo. Olha, eu vou confessar para vocês, eu estou emocionada mesmo, viu? Se eu pudesse, eu só não posso chorar aqui. Mas olha, porque não tinha nada combinado do seu Givanildo, não é isso? Para Campos participar assim. E quando ele começou a falar, verdade, eu falei, meu Deus, que coisa linda. Vai estar aqui marcado, aqui, registrado aqui, não é isso? É, no nosso Amém. programa. Eu não sei porque eu estou chorando, tá? Mas enfim, Deus sabe. Oh,
aleluia. Que lindo, viu? Maravilhoso, glória. Gratidão mesmo, viu, meu irmão? Se eu pudesse, eu estaria aí dando um abraço em vocês. Amém. Eu sou grato, agradeço por tudo que está fazendo por nós, tá bem? Amém, todos nós. Ai, que lindo. Ai, meu Jesus, obrigada. Ai, menina, Rose para Campos. Ai, Jeová batalha mesmo. Glória a Deus. Amada, aproveitando que vocês dois estão aí juntinhos, vamos orar. Amém? Nos abençoa daí, em nome de Jesus. Oro sim, quer que oro já? Eu tô orando. Mas antes eu quero assim também agradecer mais uma vez. Obrigada, viu, amada? Obrigada por você ter aceitado o nosso humilde convite para esse bate-papo, viu? A gente vai marcar um outro encontro, permitindo ao nosso Deus, com certeza, viu? E que Jesus continue abençoando você, abençoando a sua família por completo, abençoando as suas filhas cantoras, seu neto, o seu esposo. E que venha novos louvores, muitos e muitos outros, para abençoar o Brasil, abençoar as nações. Nós estamos precisando de pessoas, de famílias que estão unidas assim como a sua, para declarar Jesus Cristo como Salvador nessa terra. Porque nós sabemos que muitas famílias estão sendo destruídas, que não há família, apenas um teatro, não é isso, minha irmã? Mas que Jesus continue abençoando vocês poderosamente nessa união pelo ID de Cristo, porque não é o ministério, a cantora Rose para Campos, é o ID de Cristo. É uma responsabilidade muito grande. É vocês dois ter colocado a mão no arado e vocês não podem voltar atrás. Aconteça o que acontecer, tem que ir até o fim, até o fim. Aleluia. Abençoando vidas, crianças, jovens, mulheres, homens, idosos. Meu Deus, uma nova geração que está chegando. E que no amanhã, uma menina, um menino que ouvir os seus louvores possa dizer: essa foi a nossa querida Rose para Campos. Amém, minha querida? E seguir o seu exemplo em nome de Jesus. Tá bom, minha flor? Glória a Deus. Sou muito feliz mesmo assim, de estar aqui nessa noite, nesse encontro abençoado que o Senhor Jesus preparou. Gratidão, viu? Vamos orar. Queremos ser abençoados aí pelo presbítero, não é isso? E pela cantora Rose para Campos. Fique à vontade. Aleluias. Altíssimo Pai, soberano Deus, aqui estamos, Pai, na tua presença, Pai. Aleluia. Senhor amado, levando a palavra, Senhor amado, Jesus querido, Senhor, esse ministério, Senhor, irmãos unidos, Pai, abençoe, Pai. Abençoe ricamente, Pai. Que todo levante, Pai amado, caia por terra, Pai. Que toda agitação do inimigo caia por terra,Pai. Que o Senhor venha ser, aleluia, Pai, glorificado através, Pai, dessa rádio, Pai. A voz do Senhor tem levantado, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada por tudo. Vida, Pai amado. Deus, continua abençoando teus filhos, abençoa Senhor, em todas as áreas, Pai, em todas as áreas, que eles possam ser abençoados, Pai. Todos os cantores, Pai amado, todos os cantores, Pai, abençoa, prospera o ministério de cada um, a vida espiritual, ser conosco, Pai, nos dê graça, nos dê vitória, Jesus querido, que pedimos, Pai, ser conosco, Pai, abençoe, Pai, de cada um, Pai. Oh, Senhor, da missionária, Pai, essa cantora maravilhosa, a qual o Senhor nos apresentou para nós cantores, Pai. O Senhor que apresentou para cada um de nós essa cantora maravilhosa, Pai, essa rádio maravilhosa, Pai. Abençoa, Pai, põe as tuas mãos, derrama toda sorte de bênção, Pai, toda prosperidade, todas as bênçãos em todas as áreas, Pai, em todas as áreas. Eu te peço, Pai, que abençoe eles grandemente, Pai, para levar a tua palavra na terra, Pai. É que te pedimos, Pai, nessa noite, Pai. Amém, Jesus amado. Amém.
Glória a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu reino, o poder, a glória para todos sempre. Amém. Oh, glória! Aleluias. Obrigada, Jesus. Deus abençoe. Aleluias. Agradeço. Glória a Deus. Maravilha. Ai, meu Deus. Queridos ouvintes, esse foi o nosso encontro com a nossa querida cantora Rose Para Campos, juntamente aí com o nosso querido Givanildo Para Campos, presbítero abençoado aí, direto de Jundiaí, estado de São Paulo. Nessa noite linda que Jesus preparou para cada um de nós. Muito obrigada, queridos. Que Deus continue abençoando vocês poderosamente. Gratidão, gratidão. Um beijo no coração de cada um. Olha, se Jesus preparar, a gente terá um novo encontro em nome de Jesus. E muito mais, e muito mais. Amém? Amém, amém, amém. Deus na nossa vida, Deus abençoe. Amém. Amém. Glória a Amém. Deus. Um abraço. Que Deus abençoe vocês. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Amém. Abençoe o ministério maravilhoso. Abençoe o ministério, que Deus venha Amém. prosperar na vida de vocês, financeiramente e na família de vocês. Amém. Recebemos em nome de Jesus. Muito obrigada, meu irmão. Glória a Deus. Aleluias. Ô, glória. 20h31. Esse foi o nosso encontro abençoado com a nossa querida cantora, compositora Rose Para Campos, direto de Jundiaí, São Paulo, para o Brasil, para o mundo. E agora vocês vão ouvi-la. Meu Deus. Gente, tira a cadeira, tira as cadeiras aí do meio aí da sala, tá? O sofá, afasta, coloca tudo no cantinho. E vamos dançar agora e glorificar o nome do Senhor Jesus com as canções Cativeiro e Jeová Batalha. Boa noite, bom dia ou boa tarde. Vamos embora.